Até agora, durante as aulas, nós trabalhamos com as ferramentas e as opções apenas dentro de um projeto. Mas na aula de hoje eu vou introduzir para você como editar uma imagem. E para começo de conversa, abra uma imagem e esta ação pode ser realizada através do atalho Ctrl O. Então hoje vou introduzir para você algumas alterações básicas que podem ser feitas em uma imagem. E uma delas é cortar esta foto. Existem dois conceitos diferentes quando se trata de cortar uma imagem dentro do Photoshop. Existe a forma de cortar uma imagem através de uma ferramenta de seleção, e isso iremos ver na próxima aula, e outra através da ferramenta Crop, que é a quarta ferramenta aqui da barra de ferramentas, que também pode ser acessada através do atalho C. E para cortar uma imagem é muito simples. Ao iniciar a ferramenta Crop, nos cantos da imagem teremos pontos que nos permitem modificar o que será cortado. Então se eu clicar aqui, por exemplo, neste ponto que está no canto esquerdo e arrastar para outro ponto qualquer, eu posso cortar apenas essa área que está selecionada. E todo o resto que está aqui numa luminosidade um pouco menor será excluído da nossa imagem. Para fazer isso, basta clicar aqui no botão do sinal de certo para confirmar a alteração. Caso contrário, clique no outro. Então ao clicar, a imagem foi cortada. Vou dar aqui um Ctrl Z para desfazer esta alteração. Também é possível realizar esta ação clicando em um ponto A e arrastando até um ponto B, assim como nós criamos um shape. Então se eu quisesse cortar, por exemplo, uma área específica, basta clicar nesse ponto A, manter o cursor do mouse pressionado e arrastar até o ponto B. E novamente, a nossa imagem foi cortada e todo aquele resto foi removido da imagem. Vale ressaltar uma coisa, esse processo de corte modifica o tamanho da imagem. Então se eu quisesse cortar um pedacinho pequeno, por exemplo, olha aqui, a nossa imagem virou só esse retângulozinho pequeno. Vou novamente dar um Ctrl Z. Dentro da ferramenta Crop, existe ainda um grupo com outras ferramentas bem interessantes. Então vou clicar sobre a ferramenta e manter pressionado. E como esse é um curso básico, na aula de hoje eu vou apenas citar a segunda ferramenta, a ferramenta de corte com perspectiva. Então clique sobre a ferramenta Perspective Crop Tool e novamente vou fazer o mesmo processo de clicar em um ponto, manter pressionado e arrastar até outro ponto. Note que o conceito do corte é praticamente o mesmo. A diferença é que através dos pontos que estão na borda da seleção que foi criada, você pode fazer modificações nesse ponto. Então se você clicar, por exemplo, no ponto que está no canto inferior direito e arrastar, é possível criar uma espécie de perspectiva. Então clicando nesses pontos, eu vou aqui arrastar eles. Após isso, basta clicar no sinal de certo para confirmar a alteração e o corte da nossa imagem foi feito de uma forma diferente. Observe que a imagem ficou um pouco mais achatada. E assim, quando trabalhávamos com projetos, é possível também adicionar textos ou shapes mesmo dentro da imagem. Então se eu quisesse, por exemplo, criar aqui um novo texto, basta vir na ferramenta Horizontal Type Tool e digitar aqui o seu novo texto. Vou aqui marcar o sinal de certo e faça o mesmo na sua casa. Crie um novo texto. E por que eu criei este novo texto? Para mostrar para vocês como redimensionar uma imagem no Photoshop. Isso é feito através de um atalho, mas antes disso, certifique-se que o seu texto está selecionado aqui na aba de camadas. Então eu cliquei com o cursor do mouse sobre o novo texto e agora sim utilize o atalho Ctrl T para abrir a ferramenta de redimensionamento. Redimensionar um objeto, uma imagem ou um shape no Photoshop é bem simples. Você tem aqui esses pontos que vão te guiar, então você pode aumentar ele ou diminuir o tamanho do seu texto apenas clicando nesse ponto. E mais uma vez ressaltando, isso vale para qualquer elemento que você trabalhe no Photoshop, tá? É possível redimensionar qualquer coisa. E para confirmar esta alteração, novamente clique no sinal de certo. E esta ação pode ser realizada mais de uma vez. Então se você novamente utilizar o atalho Ctrl T, novamente será possível fazer as alterações necessárias. E não existe apenas esta opção de redimensionamento. E para observar isso, clique com o botão direito dentro deste retângulo, mais ou menos próximo da onde está o seu texto. Ao clicar com o botão direito, uma série de opções serão apresentadas. Elas servem para facilitar a sua vida na hora de redimensionar o texto. Então se eu quisesse, por exemplo, rotacionar ele apenas,
seria possível fazer isso através da opção chamada Rotate. Então se eu clicar aqui nesta Rotate 90 graus Clockwise, eu iria rotacionar este texto em 90 graus. Então dê um Ctrl Z para desfazer a ação. Fora isso, novamente vou clicar aqui, existem também outras opções, como por exemplo esta Flip. Basicamente o Flip, ela vai rebater esse texto. Então se eu clicar aqui, por exemplo, Flip horizontal, o seu texto foi invertido horizontalmente. Se eu fizesse aqui na vertical, seria a mesma coisa, só que na vertical. E esta opção de rotacionar o seu texto também pode ser feito de forma livre. Então se você clicar aqui um pouco acima da onde está esse ponto no canto superior direito, ou em qualquer ponto da borda, observe que irá aparecer essas duas setinhas. Ao clicar então com o botão esquerdo do mouse e movimentar a sua imagem, é possível rotacionar o objeto de uma forma bem simples. Então também é possível fazer esta rotação manual. Ainda é possível explorar outras opções, como por exemplo a Scale, que vai redimensionar o objeto em escala. Então você pode fazer o redimensionamento. E a que eu sempre utilizo é esta primeira aqui, chamada Free Transform. As outras opções eu vou trabalhar durante outras aulas, mas basicamente nós sempre utilizamos dentro do Photoshop a Free Transform, que é a opção mais utilizada. Então clique no sinal de certo para confirmar as alterações. E na próxima aula iremos explorar como cortar uma imagem através das ferramentas de seleção, que é o segundo método. Então, te vejo na próxima aula.